coisas do bolso. Outro dia ele encheu de dinheiro aqui. A $100 saltou aí, não. Aí, garoto, vira assim, não solta mais. Ele pegou a carteira dele. Olha, olha. Olha o Beco dando os conselhos dele, ó. Olha só, todo mundo feliz, ó. Olha o machão lá. Aí ele sai dali. Fala galera, chegando na parte 6 aí da série de equipamentos que eu operei, que eu trabalhei lá no Play Center, né, depois do teleférico, foi um grande brinquedo. Aí galera, é aquela coisa, né, você prestando um bom trabalho, né, não dando mancada, fazendo tudo certinho, aí você acaba sendo premiado, né, de ir para as equipes grandes, né, para ir para os equipamentos tops do parque, né. E em 2000, anos 2000, tinham dois assim que eram os mais tops do parque, né? Que era o que a galera corria para brincar. Na entrada ali já ia correndo, uns para um lado, outros pro outro. Um deles era o Boomerang. Então eu fui escalado para fazer parte da equipe Boomerang, né? Logo quando ele estava novinho ainda. Peguei ele naquela época do trilho laranja, né? Quando eu trabalhei no Boomerang, a fila dele ainda era na frente ali, né? Era do lado ali, a fila original mesmo. Lá quando ele chegou, já tinha aquela lona verde em cima, né? Cheia de furinho. E ali era a fila. E o Boomerang zerado, eu peguei até buzina ainda, tinha buzina, né? Na hora que o Boomerang passava, você apertava um botão com o pé assim no chão, na plataforma e tinha buzina, tinha strobo. Era muito da hora. Mas vamos lá. Aí eu cheguei no Boomerang, né? Inicialmente, como todo equipamento, você começa na catraca, né? Começando catraca, aí faz ali a plataforma. Quando eu cheguei no Boomerang, quando a gente passava a galera na catraca, tipo, não era permitido escolher lugar no Boomerang. Você tinha que abrir aquele portãozinho e tinha que ser na ordem, entendeu? Por exemplo, a pessoa que estava na frente ali, ela ia lá pra frente. O operador não deixava ninguém passar para trás, porque muitos queriam ir no último, né? E você tinha que colocar o braço assim e falar pra pessoa, ó, segue aqui, ó, segue né? Segue os lugares aí. Só que isso daí deu muita confusão, né, pessoal? Deu muita confusão, os visitantes, tinha gente que queria ir atrás, tinha gente que tinha medo de ir na frente, né? Aí a gente chegou na chefia, conversamos e conseguimos a liberação. Então aí foi liberado, entendeu? Quem chegou, a hora que abriu o portãozinho, a galera já ia se espalhando na plataforma. Aí qual que era o trabalho do cara do embarque? Era ajeitar, ajustar, né? Porque acontecia muito isso, de casais, né? Um casal ficar sobrando porque dois entrou sozinho.
Então um ficou sozinho lá na frente, o outro ficou sozinho um pouco atrás. Qual que era o seu trabalho? Era chegar em um deles e falar, ó, grande, tem como você ir com o outro ali, ó, porque tem duas pessoas, entendeu? Aí, né, na, na conversa ali, você fazia o menino ir fazer o par com o outro e vinha um casal, né, e entrava aqui nesse lugar de dois. E aí, beleza, liberava. Então, esse era o trabalho do embarque, né? O bumerangue, ele funcionava geralmente com quatro atendentes, né? Na verdade, assim, era o comando, deixa eu lembrar. Comando, habilitação do outro lado, o embarque aqui, comando, habilitação, embarque e o catraca, né? O embarque fazia isso que eu falei, né? A gente arrumava as pessoas ali. O habilitação, ele era a pessoa que pegava os pertences, né? Quando as pessoas tinham que deixar óculos, boné, ali na plataforma atrás da faixa amarela, né? E aí a pessoa dava os óculos, quem estava na habilitação ali, pegava, colocava, tomava muito cuidado para não pisar também, né? Porque a gente tinha que vir olhando as travas, né? Então é muita atenção também, como nos outros brinquedos. Nesse mais ainda. Tinha que ter muita atenção ali. Ainda mais dia de parque lotado, era muito complicado, viu? Você tinha que correr para travar logo, né, a galera, para ver as travas logo, liberar o brinquedo e tomando cuidado para você não tropeçar nas bolsas, nos óculos que tava ali, entendeu? Era bem assim mesmo, era bem rápido, porque o bumerangue, né, ele era muito visado, ele era muito visto, né, pela chefia. Ali não podia parar a operação, porque quando o parque estava lotado, a fila do bumerangue, eu cheguei a pegar já dias com 5, 6 horas de fila, né? Porque o bumerangue não era igual o looping, né, pessoal? O looping Star tinha a facilidade de ter dois carros, né? Então eles conseguiam eliminar a fila rapidamente. Você que foi no looping lembra. Ali a fila não parava, era só, né, a galera andando no labirinto ali, porque era dois carros e de parque lotado ia rapidinho. Já o bumerangue não, né? Ele indo e voltando no mesmo trajeto, não tinha como. Então a gente tinha que correr ali na plataforma para não atrasar a operação, né? Por isso que era falado assim, não pode levar nada, porque assim, o visitante às vezes queria ir de boné. Eu tive muita dificuldade, muitas brigas com pessoas ali que queriam ir de boné e de óculos, né? E às vezes eles até saíam do brinquedo, né? Eu falava assim, ó, você não pode ir com boné, não pode ir com óculos. Ah, então não vou andar não. E saía, foi tudo bem, pode sair. Né? Porque a gente não podia liberar, porque assim, o que acontece? Você liberou para ir com boné e óculos, quando dava o looping ali no bumerangue, caiu o boné do menino. Vai, um exemplo. Caiu lá no trilho, caiu lá atrás. Lá. Ele ia vir pedir o boné, entendeu? Aí a gente tinha que parar o equipamento, pensa bem. Parar o equipamento, parar a operação para pegar o pertence da pessoa. Então imagina, tanto de gente que passava ali, toda hora você tem que parar o brinquedo. Então não tinha como ter essas paradas. Então a norma era, ao entrar no bumerangue, coloque os seus pertences do lado esquerdo atrás da faixa amarela. Né? Então, aí no caso esse era o serviço de habilitação. Depois que olhavam as travas junto com o embarque, né, vinham conferindo as travas, você apertava um botão na habilitação, mas não é o botão que liberava o carro. Aquele botão de habilitação era só para habilitar para o operador, né, que estava na cabine na frente, ter a certeza que tá tudo ok do seu lado e você já pode mandar o carro. A habilitação apertou ali, acendia uma luz no start do comando. Agora vamos passar para o comando. O comando do bumerangue. O bumerangue era totalmente automático, né? Ele era automático, mas você tinha umas funções ali para fazer. Quando a habilitação apertava o botão, acendia uma luz no start. Aí você dava OK para você apertava o start, né, e ele subia. Né? No caso, só pulando um pouco aqui as etapas, vamos voltar um pouquinho. Né? O bumerangue é bem complexo, né, pessoal? Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, que tem bastante coisa para falar. Por exemplo, tá, a galera entrou, tá todo mundo ali no portão. Né? O bumerangue tinha um botão Start e 4 botões. Abre portão, fecha portão, um do lado do outro. Abre trava, fecha trava, um do lado do outro. Se eu não me engano, o abre portão, fecha portão era 2 botões pretos e os de baixo da trava eram 2 botões verdes. Entendeu? Aí o que você fazia?
tá ok, a galera tá certinho no portão. Assim que você apertava o botão para abrir o portão, a trava ela já estava aberta. Você tinha um mecanismo ali que você liberava a trava, né? Eu vou falar quando o brinquedo voltar, como é que é. Então a trava já estava ali pronto para o cara baixar. Então a galera entrou. Ei, galerinha, vamos lá, abaixa a sua trava. Vamos lá, abaixa a trava. Por que a gente falava muito no microfone isso? Abaixa a sua trava. Porque os dois o embarque e a habilitação já estavam lá na frente, esperando o pessoal abaixar, porque tinha gente que não abaixava a trava, sabe? Fica esperando o operador abaixar, o atendente abaixar. Então a gente falava no microfone, pessoal, pode abaixar a sua trava. Aí a gente fazia assim, também que estava na plataforma, para a pessoa ir abaixando, para ficar mais rápido, né? Para você passar e só conferir a trava. Você pegar aquela travinha ali quando você segura com a mão e ver se está certinho. Tinha gente que não abaixava tudo até o final, ficava às vezes uma folga assim, né, para dar uma desperta, para querer colocar o corpo para fora, né? Aí eu chegava e dava uma apertada. Aí a galera tinha uns que até sentiam uma dor aqui no estômago, né? Que eu apertava mesmo para travar, tem que segurar ali, né? Então, beleza. Aí a galera vai começar a baixar a trava, coloca suas coisas do lado lá, né? Aí vem, beleza. Aí eu abri o portão, né? Fecha o portão. Entendeu? Abri o portão, já fecha o portão. Beleza. Travas todas certinho, a habilitação deu ok, acendeu o start, você aperta. Assim que você aperta o botão do start, o Cat Car, né, que é aquele aparelho, quem andou muito no Boomerang vai lembrar. O Cat Car era um aparelho grande que puxava ele pelo Lift 1. Lift seria a pista, né, a pista 1, que é a pista de lançamento, e o Lift 2 é aquele que ele voltava de costas. Ele engatava ali, na hora que o Boomerang estava parado na plataforma, ele vinha descendo do outro giro e engatava ali atrás, fazia um barulhão. O Kit Car, né? Mais conhecido como aranha, né? A gente chamava de aranha, né? Parecia uma aranha mesmo. Aí beleza, aí você apertava o start e ele começava a subir devagarzinho. Nessa hora acontecia muito assim, tô com medo, quero descer. Você não podia parar, né? Por isso que a gente prestava muita atenção para o pessoal, se não tiver ninguém querendo descer antes de você apertar o start. Por quê? Nessa hora, se você parar o brinquedo ali para a pessoa descer, dá um rolo, pessoal, que você não tem noção. Tinha que bater emergência. E aí bateu emergência, complica tudo. Por quê? Aí você vai ter que puxar o carro para frente de novo. E aí era só a manutenção que podia fazer isso. Porque o boomerang, ele podia ser operado de duas formas: manual e automático. Manual, quem operava ele no manual era a manutenção. Entendeu? Os operadores não tinham essa permissão de operar ele no manual. Era só automático pra gente. A gente era o básico ali. Então, às vezes, muitas vezes, a pessoa passava ali, pô, para, eu tô com medo, tô com medo. Pô, você sentou, você teve 6 horas de fila, você chegou no brinquedo ali, você sentou, esperou abaixar a trava e a gente passou, não falou nada. Na hora que tá subindo, não tem jeito. Muitas vezes eu fui o carrasco sim, a pessoa falava que não tava querendo ir mais, aí eu falo, ó, tem que ser agora, daqui a pouco você volta. Entendeu? Porque não tinha o que fazer, né? Beleza, aí subiu, né? Aí o Cat Car levava o bumerangue até lá no topo, lembrando, né? O bumerangue é um brinquedo da Vekoma, um brinquedo holandês, né? Sensacional o sistema dele. Na hora que o bumerangue estava subindo ali no Lift 1, que o Cat Car estava levando o carro, né? O freio, aquele freio, ele fechava, ele fechava. Por quê? Porque se der algum problema, do nada soltar no meio do lift ali, ele já... É tudo computadorizado, é muito louco. Ele já segurava o carro ali, entendeu? Porque no meio do lift, ele não ia ter a força para fazer todo o trajeto, concorda? É porque é tudo certinho já na gravidade, né? Ele tem que soltar lá em cima para ele poder fazer todo o trajeto, para ele não parar. Então, a gente escutava, né? Na hora que ele saía da plataforma, fazia assim, ó, o freio fechava automático. Aí na hora que chegava lá no topo, a hora que o Cat Car soltava o carro, abria os freios da plataforma. Tá! Né? Estava o barulho. Aí ele passava com tudo, né? Passou com tudo ali, aí vai, né? No looping, tudo.
Aí chega lá na corrente lá do dog chain, né? Que é chamado de chain dog, chamava de hot dog, dog chain em inglês. Aí engatava na corrente lá e subia mais para fazer o percurso de volta, né? Para ele não parar. Nessa hora, quando ele estava voltando, pessoal, na hora que ele estava voltando, quando ele estava descendo já, começando a descer, o freio, o freio aqui da plataforma, não lembro se ele fechava de novo, mas não, ele ficava aberto, não, não fechava não, ele ficava aberto até um instante. Depois, na hora que ele estava voltando no looping, já fechava o freio, né? Para ele vir já passar ali as lâminas ali, já para dar uma segurada nele, né? E foi e voltou. Na hora que ele voltava no freio, a gente tinha que liberar. Tinha um botão para liberar a hora que ele parou a primeira vez. Aí liberava e tinha aquele barulho que todo mundo já ouviu. Aí liberava, aí ele andava um pouquinho, parava de novo. Você de novo. Liberava. Você tinha que fazer isso, não podia esquecer de mandar, de liberar essa parte. Por quê? Quando o boomerang estava voltando no looping, quem estava voltando para o próximo ciclo? Cat Car. Cat Car já estava descendo, entendeu? Por que então quando você tinha que liberar logo ali? Para não bater. Porque se ela batesse ali, meu, ia causar um transtorno incrível, né? Ia dar problema, ia desregular tudo, né? Que era tudo computadorizado, era tudo no tempo, né? Então, o merengue chegou, passou na plataforma freando, ele deu a primeira freada, você liberava o freio, já na hora, para ele ir para frente. Aí parou de novo, libera de novo para ele estacionar. Aí o Cat Car já tá vindo lá no meio do lift, entendeu? Beleza. Parou ali na plataforma, abre e trava, né? Aperta o botão para abrir a trava levanta. Só que muitas não levantavam. Por quê? Às vezes o visitante ficava segurando, né, direto na hora que a gente estava apertando para abrir e ela prendia. Aí a pessoa ficava presa, querendo sair. Então ela ficava forçando para cima. Qual que era o segredo do boomerang da trava? Era só você apertar para baixo. Ela aberta já, após o operador apertar o botão para abrir, era só apertar para baixo e ela levantava. Então, às vezes, a gente fazia essa brincadeira, né? A pessoa tava lá se matando, fazendo uma força, ó, tô preso, tô preso. Você chegava com um dedo assim, ó, apertava e subia. Já era uma brincadeira, né? Então, aí, pessoal, o boomerang, o comando era basicamente isso, né? Então, depois que abria todas as travas, você apertava de novo para fechar a trava. Porque assim, o lado direito do boomerang, não sei se vocês já perceberam, tinha um pedal. Esse pedal era o manual. Às vezes, por exemplo, se tinha algum problema, por exemplo, algumas pessoas que queriam sair depois da trava já fechada, a gente conseguia apertar com o pé e levantar as quatro de uma vez para a pessoa sair, né? Então acontecia isso também. Então, a partir do momento que o operador acabou o ciclo, ele apertou para abrir a trava ficou mole, certo? Então, se você sentar quando a trava está aberta, você vai abaixar até o final, ela não vai fechar, ela não vai travar. Então, o operador tinha que apertar fecha travas, que é o botão verde. Aí ela, entendeu? Aí fica dura. Aí tem a parte que você faz aquele barulho, quando você abaixa, entendeu? Então era assim que funcionava o boomerang, né? Não sei exatamente quantos que passavam ali, acho que era 32, né? Foi uma das equipes que eu fiquei mais tempo. Foi um brinquedo que eu fiquei mais tempo nos 8 anos de parque. Eu fiquei 3 anos sem sair da equipe mesmo, de 2000 a 2003, né? Então passou várias equipes ali comigo, várias, uma galera top mesmo. Essas imagens aí que vocês viram aí foram vídeos que pessoas que foram brincar, né, acabaram me filmando lá trabalhando, né? Até esse daí que eu tô de calça bege, camisa azul, foi quando mudou o uniforme. Quem filmou foi o menino do canal Anos Incríveis. É um canal bem bacana, ele ia direto no Play Center. É bem legal os vídeos dele, né? Tem essas fotos também, tem essa foto clássica aí que eu tirei na frente do Boomerang 2000. A gente tá assim, né? Fazendo aquele sinal. Essa foto aí eu fiz até um quadro, tá aqui na minha sala. É muito top mesmo. E teve várias situações, né, pessoal? A gente conheceu muitos artistas, né? Porque iam gravar direto lá. Tinha aquele desafio da montanha-russa, do Cavaline, da Record.
né? Iam cantores, o cara do Catinguelê, ia Tiaguinho, ia Vavá, mano, vários artistas iam lá mesmo pra fazer gravação ali, né? Porque era um dos brinquedos mais tops do parque, né? Esse daí, quando chegou, ele e o Turbo Drop abafaram ali, né? Então, era sensacional mesmo. Outro detalhe do bumerangue. O bumerangue, ele, na situação de chuva, né? Ele funcionava na chuva normal, pessoal. Não parava. Não tinha, pode ser uma chuva de verão, aquela chuva forte, ou uma garoa. Funcionava normal. O problema é quando estava dando raio, né? Aí esse era o problema, era o momento de atenção. Porque aconteceu comigo uma vez, né? Que eu mandei um carro, quando estava fechando o tempo, assim, uma chuva muito forte. E eu pensei que dava tempo, né? Falei, pô, pro meu amigo, falei, pô, vai dar tempo mandar esse carro agora. Vamos mandar esse carro, essa galera, antes de vir um temporal. Tava tudo preto já. Tudo preto ali pro lado do Sky Coaster, né? E eu acabei mandando. Só que o problema é que ele subia lento, né? Esse que era o problema. Até o Cat Car subir no Lift 1, levando a galera, a hora que eu apertei o start, aí já começou o dilúvio. Caindo uma chuva do caramba, raio. Aí, meu, aquela torcida, né? Falei, putz, passou aquela galera numa chuva forte assim. Aí fez o percurso, eu só de olho lá do comando. A hora que ele entra no Lift 2 na corrente lá do Dog Chain, trrr, pá, aí dá um raio. Parou. Mano, parou lá no Lift 2. Uma chuva do caramba, não dava nem pra ver direito, mano, dando raio. Mano, eu falei, meu Deus, cara, o que foi acontecer? Aí, quando acontecia isso, o que que tinha que fazer? Dois operadores, o embarque e o habilitação, se eu não me engano, não, o embarque e o catraca, a habilitação ficava. A habilitação ficava porque não podia ficar sem ninguém ali, do outro lado. Tinham que subir para acalmar os visitantes até a manutenção chegar. Na cabine tinha um telefone e a gente ligava direto para manutenção. Ó, o bumerangue parou na rampa 2. Ô, beleza, agora aguardem que a gente está indo. Só que assim, né, pessoal, a manutenção ficava do outro lado do parque. Então eles levavam um tempo para chegar, né? A manutenção ficava lá atrás, do lado do Ciclone, lá atrás do. Lá atrás do Labamba, lá, aqueles lados do Vaimé, quando tinha. Aí até eles chegar, tinham que subir. Coloca a capa de chuva, dois amigos meus colocaram a capa de chuva e vai. Sobe, segurando ali na gradinha, e fica um mais alto, lá perto da ponta, lá onde está a galera, e o outro um pouco mais para baixo. Acalmando o pessoal, né? Tipo, em diversas situações, que não acontecia isso daí só quando dava raio. Às vezes algum problema também, né, que dava, assim, ele parava ali, né, dia normal, dia de sol também. Aí você subia, né, acalmava os visitantes, passava para eles assim que, ó, você tá mais seguro que eu falava isso para eles. Você tá mais seguro que eu aí, você tá sentadinho, travado, você não vai cair. E eu tô aqui, ó, tô me segurando aqui nessa grade aqui. Beleza. Aí quando a manutenção chegava, você tinha que, eles davam ok, os operadores que estavam ali na rampa 2 tinham que entrar dentro de um tipo uma gaiola, a gente chamava de gaiola, que tinha, se você reparar no Lift 2, tinha umas gaiolas assim. A gente entrava ali e fechava o portãozinho e ficava segurando. Por quê? Mano, quando o Boomerang, eles reativavam o dog chain e ele continuava ali, a hora que ele caía, né, a parte que saía da corrente e ia pro trilho de novo, cara, balançava tudo aquilo. Era tenso, meu, era tenso. E eu vivi essa situação várias vezes. Balançava tudo. Aí depois você descia, eles resgatavam as pessoas, normal, né? O pessoal, a maioria dos visitantes gostavam dessa situação, era tudo fazia parte ali, né? Então, o Boomerang acontecia muito isso, né? A iluminação, eu não tô lembrado agora se ele acendia automático ou se era ali no comando que a gente acendia a iluminação quando estava escurecendo. Eu acho que era no comando. É. Tinha uns botões de iluminação. No comando tinha um visor, e um visorzinho assim, em inglês, né? System, né? Sistema, Vekoma, Rides. Ali não sabia inglês também, mas ali o pessoal da manutenção sabia desenrolar ali quando estava no manual, né? É, outra coisa do boomerang, né? O boomerang era bom para trabalhar porque você não tomava sol e não tomava chuva, né? Tinha essa vantagem.
né? Porque tinha brinquedos ali que você tomava um sol de lascar, tomava chuva, né? Então, quando você ia pro bumerangue, você tinha certeza que você ia sair de lá sequinho, em dias de chuva, né? Só que assim, pessoal, é aquela coisa que eu falei. Meu, ali tinha vezes que a gente saía com as pernas moídas de tanto, porque assim, 4 pessoas, comando era 1 hora, né? Então, saiu do comando, você vai para habilitação. Já era em giro, assim, né? Aí, até você chegar no comando de novo, ó, você vai para habilitação, depois você vai para catraca, no outro horário, depois você sobe para o embarque, depois do embarque você vai para o comando. Então, em dias de parque lotado, cara, você demorava a sentar de novo, entendeu? Então, era assim, na hora que estava no comando, era o momento ali que você descansava, relaxava as pernas ali, né? Porque, por exemplo, Lollapalooza, eu peguei, nossa, o parque, 5, 6 horas de fila, o encarregado falou pra gente fazer o mais rápido possível. Então, como é que era o mais rápido possível no bumerangue? Abrir as travas e os portões juntos. Como é que era isso? Parou o bumerangue ali, a galera tá pra entrar. A hora que abriu a trava, você já abre o portão junto. A galera do portão já vai empurrando o pessoal que tá saindo, entendeu? E era aquela correria, abaixa a trava, uma pessoa abaixa a sua trava, objeto solto do lado esquerdo. Aí pá, abaixa a trava, fecha o portão, já vem o embarque, coloca mais gente. E aí a gente via correndo. Teve uma época aí que a gente vinha correndo para olhar as travas, correndo, mas com muita atenção, né? A gente nunca deixava passar nada, com muita atenção mesmo. E ok, habilitação, pá, mandava o carro. Tudo isso para tentar passar o maior número de pessoas no dia, né? Então a gente chegou a fazer isso, então na hora que a gente ia embora, cara, você ia cansadaço mesmo. Mais novo, né? A gente era jovem. Eu cheguei no Bumerangue, eu tinha o quê? Tinha 20 e poucos anos, né? 20 e poucos anos. E aí então fiquei até 2003 lá no Bumerangue, né? E outra situação também, teve depois de um tempo, eu peguei também a mudança da fila, né? Que eles chegaram a tirar aquela fila ali da frente e a fila ficou no onde era a Casa do Monstro. Ali fizeram uma fila ali, tiraram aquele emblema do bumerangue que estava na frente e colocaram lá atrás, né? Eu vou até coloquei nas fotos aí para vocês verem. A fila ficou bem bacana lá atrás, assim, né? Ficou um espaço para o monitor, para o segurança ficar olhando o pessoal de cima também, ficou bem legal ali, né? Aí depois que eu saí, aí já mudou tudo, né, pessoal? Porque assim, eu saí em 2005, aí parece que a fila ficou do outro lado, né? Ficou do outro lado. Aí o Bumerangue já teve as versões já de pintura. Eu fiquei na época do trilho laranja e trilho verde. Depois que eu saí, aí já pintaram um trilho de amarelo, né? Sei lá, vermelho, não sei. Teve outras cores ali pro final, né? Mas já não era igual da época que eu fiquei. E ali onde era a fila dele, parece que virou área infantil, né? Colocaram uns tapumes ali. Aquela época ali eu já não tava mais, já tinha ido para outros brinquedos que eu vou contar nos outros vídeos, né? Então é isso, o bumerangue foi muito bacana mesmo. E tem mais 2 situações só para encerrar, galera. Ficou um pouco longo o vídeo, né? Que é muita coisa para falar do bumerangue, foi muito tempo ali. Eu participei da gravação. Teve um dia que tem até um vídeo institucional do Play Center aí, que a gente foi convocado para participar. Eles tocaram Reginaldo Rossi na fila, na fila, e a gente tinha que ficar lá, dançando aquela música lá, Mesa de Bar. Foi muito engraçado, foi muita zoeira. E tem outra cena também que a gente aparece quando a gente está chegando no bumerangue assim, a gente aparece nesse institucional, né? Tem até um amigo meu, o Fernando Xuxa, que aparece no comando. O Fernando Xuxa trabalhou lá logo no início mesmo, né? Depois ele foi pro Sky Coaster, né? E falando de equipe, trabalhei só com os feras ali, né? Rodrigo, Paulo Felipe, Gilson, não, Eterno Gilson, tá no céu. Márcio Linhares também, que já faleceu, tá no céu também. Josiane, a menina Sorriso, né, que ficava dançando na plataforma lá, alegrando a galera, né? Aí tinha as rendições da Érica, que vinha do Sky Coaster render, o pessoal do Sky Coaster vinha render almoço, né? É, quem mais ali? Ronaldo também, trabalhou comigo no Bumerangue bastante tempo. Alexandra. Nossa, só é muita gente, galera. Às vezes eu vou até acabar esquecendo aqui,
Clóvis, né? Muita gente mesmo passou por ali na época que eu fiquei, né? E eu falo para vocês, foi um dos melhores brinquedos que eu trabalhei e foi uma mudança, né? Porque, você vê, assim que eu vou pro teleférico, eu já saio do radical, né? Eu acabei saindo do radical, que era o povo de agitação. Pô, radical que eu falo assim, agitação. O bumerangue também é radical, mas é estilo montanha-russa, né? Então, sair do povo, double choque, teleférico e aí ficar aí no bumerangue, né? Então mudou um pouco. Mas ali a gente dava para agitar também, colocava música, né? Tinha lá o sistema de som, você mexia. É, bumerangue, até hoje eu me lembro das normas, né? Até eu falei em outros podcasts aí, vou ver se eu consigo lembrar aqui agora. Chegando no bumerangue, sentava lá, testava o microfone, aí já a galera já começava a gritar lá embaixo, né? É isso aí, bom dia, fila! Bom dia, fila! Aí a galera começava a gritar. Sejam todos bem-vindos ao Boomerang. Peço a atenção de todos às normas de segurança e restrições deste equipamento. Este equipamento não é recomendado para gestantes, pessoas portadoras de labirintite, epilepsia, acrofobia, aerofobia, convulsão, deficiência física e mental. Crianças para ter acesso ao bumerangue somente com altura acima de 1,30 m, mesmo estando com pais irresponsáveis. Ao entrar no equipamento, deixe seus objetos soltos ao lado esquerdo, atrás da faixa amarela. Não é permitido levar nenhum objeto solto para sua segurança. Ao entrar no equipamento, abaixe a sua trava e durante todo o percurso segure fortemente no apoio. É isso aí, galerinha. Boomerang até às 20 horas para vocês. Aí soltava a música, a galera já ficava já eufórica e já metia bala. Era da hora. E agora, então, a cabine, né? Como eu falo sempre das cabines, a cabine do Boomerang era grande, né? Tinha a mesa de controle ali, né? Aqui embaixo antigamente tinha uma buzina que você apertava, depois tiraram, tinha um estrobo, depois foi retirado. Atrás tinha um balcão onde a gente colocava os pertences, né? Blusa de frio, capa de chuva. Um pouco atrás, assim, de mim, tinha um filtro, né? Um negocinho de água, né? Que a gente colocava água pra gente beber ali. Aqui na minha esquerda tinha um telefone com os ramais, né? Da chefia, da manutenção, da elétrica, eletrônica, né? Tinha um pedestal, um microfone com pedestal, né? Aqui na frente, no vidro, tinha colado as normas que eu falei, para o pessoal novo que não tinha decorado ainda, para você olhar ali, né? A cabine era um acrílico, né? Um acrílico, um azul, assim, meio claro, assim. Tinha uma porta de correr, você fechava a parte daqui da frente e a parte daqui. Eu costumava deixar aberto, né? Porque vira e mexe os operadores do embarque estavam passando ali, então não tinha necessidade de fechar. Só quando tava frio mesmo, né? A gente fechava a portinha ali e ficava lá, né? Mas é isso aí, pessoal. Esse foi o Boomerang. Tive a felicidade de trabalhar nesse ride, né? Um dos melhores que o Play Center teve, né? E lembrando, sempre quando a gente chegava, a gente dava uma volta teste, né? Era de lei, friozinho na barriga. Era um brinquedo muito bacana mesmo, né? Então foi isso, pessoal. Esse foi o último item que eu ia falar, né? Deixa eu lembrar mais alguma coisa, mais alguma situação aqui do bumerangue. Vamos lá. É isso, pessoal. É isso. Se alguém tiver alguma dúvida, né, o que eu souber falar aí, ali eu fiquei bastante tempo, né? Tem bastante conhecimento ali. Pode perguntar aí nos comentários, deixe sua curtida, deixe seu like, compartilhe com os amigos que eu no bumerangue também, né? E é isso. Em breve aí vem o próximo brinquedo que eu trabalhei, né? Porque aí eu já saí da área, já vou ficar mais nessa área aqui, né? Do bumerangue agora, a partir de agora. Aí já tá indo para a reta final, né? Minha reta final, porque fiquei de 2000 a 2003 só no bumerangue, saí em 2005. Então já tá indo pro final. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Agradeço a todos aí que ficaram até aqui no vídeo. Um abração e até a próxima.